Ataques hacker costumam ocorrer em diversos alvos, por diversos objetivos. Podem ser alvos específicos ou alvos aleatórios e utilizarem técnicas variadas. Qualquer serviço, computador ou rede que seja acessível via internet pode ser alvo de um ataque hacker. Bom, todas as redes sociais, por funcionarem com disponibilidade a qualquer momento, assim como qualquer sistema com acesso à internet ininterrupto, pode ser um alvo fácil para um hacker. Os motivos que levam os criminosos a atacarem as redes sociais também são diversos, variando de uma simples diversão, aposta, missão, ou mesmo com o intuito de realização de ações ilegais. Mas geralmente, as motivações se encontram desde a demonstração de poder, sensação de prestígio, motivações financeiras, ideológicas ou comerciais. Bom, nós estamos começando o curso Social Hacking. Vamos entender as redes uma a uma durante esse curso, tá? As formas mais comuns de ataques executados pelos hackers são duas. A primeira delas, ataques com alvos aleatórios. A segunda, ataques com alvos selecionados. Os ataques aleatórios, nós temos o ataque de força bruta, uma das técnicas mais comuns e de grande impacto. Esse tipo de ataque consiste em tentar adivinhar, por método de tentativa e erro, um nome de usuário e uma senha. Qualquer computador, equipamento celular, rede ou serviço que esteja acessível via internet com um nome de usuário e senha pode ser alvo de um ataque de força bruta. Celulares e smartphones, mesmo protegidos por senha, além de poderem ser atacados pela internet, também podem ser alvo desse tipo de ataque caso o criminoso tenha acesso físico a esse dispositivo. Ao obter seu nome de usuário e senha, um atacante então pode efetuar diversas ações maliciosas em seu nome. E o que eles fazem imediatamente após o ataque ter sucesso é trocar a sua senha e o e-mail associado à rede social invadida, para dificultar a recuperação de acesso e ganhar tempo. Perceba que esse método é muito demorado. Quanto mais complexa a senha, mais tempo leva para ela ser quebrada. Eu espero que a essa altura você já saiba criar uma senha que seja realmente difícil. Espero que você tenha feito o nosso curso anterior, aliás. Bom, a falsificação de e-mail é uma técnica chamada e-mail spoofing, técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail de uma forma que pareça que ele foi enviado de um determinado remetente. É outra técnica que nós vamos estudar. Quando na verdade ele foi enviado de outro, criando um mascaramento do e-mail falso. Em 2018, por exemplo, a polícia dos Estados Unidos prendeu um homem de 67 anos responsável por quase 300 contas bancárias usadas na lavagem de dinheiro e transferências fraudulentas usando esse tipo de golpe, o phishing. E pasmem, o Brasil ocupa lugar de destaque entre os países de onde partem os ataques online em 2022. Seja utilizando uma história convincente ou mesmo uma atualização importante, o e-mail certamente é uma das ferramentas mais usadas pelos golpistas. Ataques desse tipo, aliás, são bastante utilizados para propagar códigos maliciosos, como o envio de spam e golpes de phishing. Mas preste atenção comigo ao e-mail utilizado. Certamente, aqui temos um exemplo de golpe com um e-mail falso. E o link, claro, leva a uma infecção por malware, caso você clique. Espero que não. Atacantes utilizam um endereço de e-mail real coletado de computadores infectados para enviar mensagens e tentar fazer com que os seus destinatários acreditem que esses e-mails partiram de pessoas ou empresas conhecidas. Sabe, dá aquela sensação de algo real. Existem dezenas de outros tipos de ataques, claro. Mas como nosso intuito nesse curso é manter o foco em redes sociais, nós vamos direcionar o nosso conhecimento para os principais tipos de golpes que envolvem as redes sociais.
como, por exemplo, o ataque de desfiguração de página, chamado defacement. O defacement é uma técnica que consiste em alterar o conteúdo da página de um site para ganhar mais visibilidade, chamar a atenção e atingir o maior número de vítimas possível, criando assim uma janela de oportunidade para o hacker instalar um malware em seu celular, ou mesmo no computador da pessoa que visitou aquela página. Basta você visitar a página, perceba que não precisa sequer que você clique em algum link. Ao visitar uma página, o código JavaScript injetado contém alguns detalhes de conexão do cliente com o servidor, que em seguida executa um arquivo em Java. E você já deve ter visto algumas dessas páginas desfiguradas com defacement após serem hackeadas. São típicos casos de defacement, mas como eles acontecem? Normalmente, quando o usuário baixa algum script ou template na internet, existe a exploração de vulnerabilidades. Quando um atacante, por exemplo, tenta executar uma determinada ação, como invadir uma conta específica ou acessar informações confidenciais, ou mesmo disparar ataques aleatórios contra outros dispositivos. Eles sempre costumam explorar vulnerabilidades e instalam esses códigos nesses templates gratuitos. Ou você acha mesmo que existe algo gratuito na internet? Erros de programação, falhas de segurança ou ataques de phishing podem estar presentes nesses arquivos que eles compartilham na internet. Ataques de phishing, por exemplo, são ataques de engenharia social, que podem ter uma grande variedade de alvos. Eles podem ser desde e-mails genéricos de golpes ou mensagens no WhatsApp, por exemplo, como o golpe de phishing, que também pode ser um ataque direcionado, focado em um indivíduo específico. Nesse tipo de ataque, o invasor pode adaptar uma mensagem para falar diretamente com você. Fica algo bem mais convincente, né? Ele pode te conhecer, ter coletado, por exemplo, informações que apenas você saberia. Pode assistir os seus vídeos, ler e acompanhar suas postagens. Aí fica mais fácil de você acreditar que recebeu uma mensagem verdadeira, porque ele sabe os seus gostos, objetivos. Perceba que um golpista geralmente obtém essas informações após obter acesso aos seus dados pessoais, seja através de um malware ou mesmo de dados vazados na internet. Nesses casos de ataques, mesmo os usuários mais atentos podem se tornar uma vítima, porque os e-mails são bastante convincentes. É uma questão cultural, de aprender a não confiar. A cada mensagem recebida, sempre checar a origem. E dependendo da rede social que você use, existem mensagens personalizadas, métodos específicos para cada uma das redes sociais. É por isso que nos próximos capítulos nós vamos estudar cada uma delas separadamente. Daí a importância de você conhecer esses métodos, para só então aprender a se proteger. Porque uma coisa depende da outra. Logo, eu sugiro que você não pule nenhum conteúdo extra que eu vou deixar aqui embaixo ou ao lado em cada aula. Perceba que eu estou falando de vídeos que eu estou compartilhando com você, não apenas o vídeo principal, outros vídeos presentes no YouTube, textos que eu escrevi, PDFs, baixe os conteúdos, assista, leia com calma. É importante que você entenda cada etapa. Nós temos, por exemplo, o Spear Phishing. Imagine que você está em uma pescaria, claro, com seus amigos. Eu lembro que quando criança eu fui para um rio pescar com meus familiares. Nós usávamos uma vara de pescar comum. Só que ao usar uma vara de pescar, você pode fisgar vários itens embaixo d'água, que podem de fato não ser peixes. Agora, se você decide pescar com uma lança, essa técnica permite que você selecione um alvo específico, um peixe específico. Sim, é uma técnica primitiva, porém direcionada. E é esse o significado de Spear Phishing. O Spear Phishing tem como alvo uma pessoa específica, um influenciador, um administrador de sistemas de uma empresa, um CFO, uma pessoa selecionada como você.
Logo, um e-mail de spear phishing, por exemplo, pode se parecer com esse que você está vendo na telinha. Observe a atenção dada ao setor que o destinatário trabalha, o link de download no qual a vítima é solicitada a clicar e a resposta imediata que a solicitação exige. Bom, temos o blind phishing. Um dos golpes mais comuns, o blind phishing, acontece via disparo de e-mails em massa. Nele, geralmente os criminosos contam com a ingenuidade e desconhecimento de parte dos destinatários acerca desse tipo de golpe na internet. É por isso que é comum, por exemplo, esse tipo de e-mail ter algum link para um anexo tendencioso para o receptor baixar um malware em seu computador. São golpes parecidos, todos usam termos genéricos, não é? Como, por exemplo, o smishing. Esse é o tipo de phishing realizado por meio de disparos em SMS, exclusivamente em celulares. Em geral, são mensagens que induzem a vítima a tomar ações imediatas, decisões rápidas, sem pensar. Como dizer que ela está endividada ou ganhou um sorteio inesperado, por exemplo, ou que seu canal foi invadido, sua conta do Instagram, e você precisa rapidamente tomar uma ação. Temos o scam. Os golpes de phishing do tipo scam são tentativas dos criminosos de conseguir informações das vítimas por meio de links ou arquivos contaminados. Nesse tipo de phishing, o contato pode ser feito por telefone, alguém pode te ligar, pode ser feito por e-mail, mensagens de texto ou pelas redes sociais. A imagem que você está vendo agora ilustra um tipo de phishing, através de uma falsa promoção de uma loja conhecida, usando o link mascarado. Perceba que ao apontar para o link, aqui embaixo eu vejo o link verdadeiro. Temos outra técnica chamada walling, que vem da palavra walling, que em inglês significa baleia. Em geral, o walling mira empresários ou executivos de cargos estratégicos para conseguir dados confidenciais. Temos o phishing. Esse tipo de phishing utiliza mecanismos de voz para aplicar golpes na internet. Em geral, uma chamada de voz cria uma sensação de urgência para que o usuário tome medidas e forneça informações rapidamente. Um ataque comum de phishing inclui uma ligação de alguém que afirma ser representante, por exemplo, do Facebook. Essa pessoa informa que detectou um vírus em seu computador ou celular e que você precisa seguir um passo a passo. Em seguida, você será solicitado a fornecer detalhes importantes, ao qual o invasor vai usar em seguida para acessar a sua rede social. E o invasor pode, por exemplo, instalar uma versão atualizada do aplicativo de um antivírus em seu computador. Logo, este invasor agora passa a ter as informações que precisa em mãos. Para finalizar essa introdução, que é necessária, repito, você conhecer, temos o phishing em mecanismos de pesquisa. O phishing de mecanismo de pesquisa, também conhecido como envenenamento de SEO ou cavalo de Troia de SEO, é onde os atacantes trabalham para tornar o principal hit em uma pesquisa usando um mecanismo como o Google. Perceba na imagem que eles fizeram uma publicidade de um link malicioso. Ao clicar no link exibido no mecanismo de pesquisas, ele te direciona para o site criminoso. A partir daí, os agentes de ameaças podem roubar suas informações quando você interage com o site, ou inserir dados confidenciais. Os sites dos criminosos podem, se passar por qualquer tipo de site. Mas os principais candidatos nesse caso são as redes sociais. Perceba que nós temos muito em comum nesses ataques de phishing que você acabou de ver. Eles sempre tentam uma ação por parte dos usuários para que ela seja executada, como no caso do clone phishing. Jeff, mais um? Pois é. Como o próprio nome diz, esse golpe clona um site original para atrair os usuários e induzir a vítima a colocar seu usuário e senha como se estivesse em um ambiente seguro. Na pressa, caso o seu dispositivo esteja infectado, você pode acabar digitando essas informações sem sequer perceber. Às vezes, não é você diretamente, mas um administrador de suas redes sociais
que vai ali, sabe, uma agência, alguém que cria suas artes, sobe o conteúdo, mais desatencioso na correria do dia a dia, vai lá e coloca esses dados. Por meio do farming, outra técnica, o tráfego de um site legítimo pode ser manipulado para direcionar usuários para sites falsos, que podem instalar softwares maliciosos no computador ou celular do visitante. Esse tipo de ataque é traiçoeiro porque uma vez que o servidor DNS é comprometido, mesmo os usuários com dispositivos protegidos, livres de malwares, com um antivírus instalado e um bom conhecimento, podem se tornar vítimas. Para nós avançarmos, nós temos o ataque com alvo selecionado, o número 2. Até agora nós vimos tentativas de ataques aleatórios, onde os criminosos disparam mensagens, via e-mail, SMS, WhatsApp, ligações, sem saber quem vai cair no golpe. Eles mandam, um ataque em massa. Mas quando falamos de ataques com alvos selecionados, o criminoso do outro lado sabe quem você é exatamente. E sabendo informações sobre você, acompanhando suas redes sociais, eles podem personalizar muito mais o ataque. Daí eles podem usar, por exemplo, se for alguém próximo de você, uma interceptação de tráfego, sniffing. Essa técnica consiste em inspecionar os dados trafegados em uma determinada rede, por meio de programas específicos chamados sniffers. Essa técnica é muitas vezes utilizada de forma bem direcionada a um ataque, bem específico. Nela o criminoso se conecta à sua rede, de alguma maneira, ele está próximo de você. Alguém que teve acesso à sua rede local, você passou a senha do Wi-Fi, para fazer um mapeamento desses dispositivos e IPs de sua rede. Quem fez nosso curso de segurança digital essencial sabe do que eu estou falando. Daí o criminoso faz uma varredura na rede, um scan, que é uma técnica que consiste em efetuar buscas minuciosas em sua rede Wi-Fi, com o objetivo de identificar quais são os computadores, dispositivos ativos e coletar informações sobre os serviços que rodam em sua rede. Com base nessas informações coletadas, é possível associar possíveis vulnerabilidades aos serviços disponibilizados e os programas instalados em seu computador. Por exemplo, percebeu como é fácil criar um ataque direcionado? Mesmo que o criminoso esteja distante e não tenha acesso à sua rede, você sabe como funcionam os mais comuns tipos de ataques hacker com alvos estabelecidos nas redes sociais. Perceba que se você é um alvo selecionado, você pode receber desde ligações telefônicas falsas, que citam seu nome, podem citar seu CPF, endereço, porque os dados estão vazados na internet. Há um ataque massivo combinado com todos esses métodos. Eles vão customizar os mesmos golpes que acabamos de ver anteriormente, só que direcionados a você, com o seu nome ali presente. Como uma tentadora proposta comercial, por exemplo, ou acesso antecipado a um determinado produto, como se fosse um patrocínio ao qual você se interessa em clicar, ou uma atualização importante para um dispositivo específico ou uma rede social. A grande questão aqui é como reconhecer que é um golpe. Existem algumas características comuns a alguns golpes na internet. Quando escritos por meio de texto, a forma como ele é escrito pode entregar a intenção. Veja 5 exemplos comuns, como imperdível, descontos exclusivos neste Dia das Mães. Ou mesmo seu nome está negativado, saiba mais sobre isso aqui. Seu cadastro foi desativado, clique aqui para atualizar seus dados. Ou mesmo confirme as informações do seu pedido para recebê-lo em até 5 dias. Atenção, seu cartão de crédito será cancelado, veja aqui como evitar. Eles sempre utilizam o gatilho da escassez. Você sempre terá pouco tempo para realizar alguma ação. Isso para que não dê tempo de você pensar. Além do texto, o layout, o formato, cores, fontes e imagens usadas nas mensagens são criadas para imitar a comunicação real usada pelas empresas. E é aí que o golpe acontece. A vítima realmente acredita que recebeu uma comunicação original, o que favorece a prática criminosa. Perceba que geralmente o phishing foca em uma página específica que possui algum tipo de formulário que exige login e senha. Por isso, ainda é possível reconhecer o golpe navegando pelo site e verificando o funcionamento dos demais links.
apontando o mouse para determinados locais antes de clicar. Jeff, quais as técnicas que os hackers utilizam para acessar uma conta? Imagine agora o seguinte cenário, onde você está navegando em suas redes sociais. Aí você vê o anúncio de um amigo vendendo um iPhone 13, um eletrodoméstico qualquer pelo Instagram, por exemplo, nos stories. Os preços são realmente tentadores. O iPhone 13 está por R$ 2.200. Bom, você logo entra em contato por direct com essa pessoa e após confirmar que ela realmente fez o anúncio, você faz um Pix do valor solicitado. Ao final de contas, você conhece a pessoa. O problema é que só depois você percebe que foi vítima de um golpe. Os cybercriminosos têm invadido contas no Instagram, por exemplo, de pessoas comuns, para anunciar falsas vendas de produtos. Nesse tipo de ação, existem dois tipos de vítimas: as que têm o perfil roubado e as que acabam transferindo dinheiro para o cybercriminoso. E não é apenas a dor de cabeça de ter o perfil roubado. O perfil, com uma certa dor de cabeça, você até consegue ele de volta. O problema está também em lidar com o seu nome sendo utilizado para aplicar golpes. O que você precisa saber é que existem vários métodos para que os hackers consigam invadir as suas redes sociais. Os métodos mais comuns são aqueles em que o hacker aplica a engenharia social, quando o próprio usuário se cadastra em sites duvidosos, falsos, pouco confiáveis, acessa páginas que não deveria ou preenche cadastros falsos, normalmente enviando o seu próprio login e senha. Triste isso, mas acontece. Quando um ataque é direcionado a você, o cybercriminoso, inclusive, pode estudar seus passos, observar seus likes, as contas que você segue e, em posse dessas informações, criarem um ataque super personalizado para você, com base naquilo que você gosta, naquilo que você curte, que mais seria suscetível a você clicar. Pode ser um sorteio, uma página falsa para colher credenciais, um telefonema, uma proposta de parceria, um job falso ou um perfil falso. Depois, utilizando bases de dados vazadas em algum site, o hacker identifica a senha e demais elementos utilizados pela vítima para logar na rede social. Essas bases de informações podem ser encontradas facilmente em fóruns na Deep Web ou até mesmo em alguns grupos do Telegram voltados a hackers. As próprias redes sociais, como Facebook e Instagram, já tiveram vazamentos de dados no passado, de mais de 500 milhões de acessos. E-mails com datas de nascimento. Lá em 2021, você lembra disso? Eu quero que você tenha bastante atenção, por exemplo, nos hackers que se passam por alguma agência de publicidade, oferecendo produtos que não existem, ou mesmo informações com alguma urgência que depende de sua ação para que você não perca a sua conta. E não adianta apenas você usar uma senha e uma autenticação em 2 fatores. Muita gente acha que isso basta para se manter protegido. Essas etapas são importantes, porém, tem muito mais que você precisa saber. Porque depois que eles acessam suas credenciais, eles entram, resetam sua senha, trocam seu e-mail e daí começa a sua dor de cabeça. Vamos continuar? Até aqui, tudo bem? Lembre que a qualquer momento você pode deixar perguntas nas aulas que eu vou respondendo. Vocês entenderam como os criminosos agem? Eu vou pedir que vocês leiam os próximos conteúdos em PDF que eu preparei e assistam os vídeos e os conteúdos para só então nós prosseguirmos. Então até a próxima aula desse curso.